Olá, eu sou Kátia Baliquian, consultora de Libras da Univesp e do Flickits, Núcleo de Acessibilidade da TV Cultura. Patinadora, skatista, amante da natureza e dos animais, estou sempre pronta para uma nova aventura. Estarei à frente do Libras para Todos, o programa da Univesp que tem como objetivo amplificar o diálogo entre pessoas surdas e ouvintes. Nesta temporada, vamos para a rua acompanhar como é o cotidiano do surdo e observar suas principais barreiras de comunicação. Ah, esqueci de dizer, tenho uma particularidade que muitos desconhecem. Sou surda. Vamos juntos nessa? Olá pessoal, está começando mais um Libras para Todos. Essa é a Kátia Baliquian, eu sou a Kátia Lourenço. E a gente veio hoje na Fundação ProSangue. A gente vai fazer uma doação de sangue, mas para a gente conseguir se comunicar aqui, para a Kátia conseguir se comunicar com as pessoas, os funcionários ouvintes, a gente vai utilizar um recurso de acessibilidade, né? Um aplicativo, é um recurso tecnológico para essa mediação, né, entre surdos e ouvintes. Lembrando que eu estou aqui fazendo, né, a tradução versão voz de tudo que a Kátia está sinalizando para vocês que ainda não aprenderam Libras. Mas como tem um recurso tecnológico, a Kátia poderia facilmente, com autonomia, né, fazer essa doação de sangue. Vamos lá, então? Vamos lá! Olá, bom dia. Eu me chamo Larissa, sou aqui do ICOM, vou ajudar vocês na comunicação, tá bom? Agora eu vou fazer o teste de anemia e aferir os sinais vitais. Eu vou cobrir com uma caixa acrílica. O outro braço eu vou utilizar para aferir os sinais vitais. Pressão e pulso. Muito obrigada. Obrigada. Você já doou sangue? Você quer que eu fale com ela? Não, é a primeira vez. É a primeira vez que doa sangue. Tá bem de saúde? Bem de saúde? Tô bem de saúde. Tá Tudo bem. tomando algum remédio? Não, Dormiu 5 horas? sim, dormi 5 horas. Nós vamos agora para a próxima fase, que é a própria doação de sangue. Perfeito? Tá bom, tá ótimo. Obrigada. Obrigada a você. Agora a gente está aqui com o Dr. Jorge e a Kátia quer saber, doutor, qual é a missão da Fundação ProSangue? A Fundação ProSangue é uma instituição que foi fundada em 1985 e tem como missão básica o fornecimento de sangue e hemocomponentes para a população e manter o conhecimento de hemoterapia, hematologia e terapia celular. E a importância da fundação e da doação de sangue em si, né, dessa ação de doação de sangue, qual seria para a sociedade em geral? Então, o sangue salva a vida. Então a gente parte desse princípio. O sangue é utilizado tanto para salvar vidas como para manter vidas. Então, em situação, por exemplo, de grandes tragédias, a gente precisa de uma equipe médica e precisa ter os hemocomponentes do sangue que vão ajudar na cirurgia, manter esse paciente vivo. E aqueles outros pacientes de ambulatório que necessitam receber transfusão para se manterem vivos. Então, a nossa função é coletar sangue e não deixar desabastecer os estoques de sangue daqui de São Paulo. Se é uma pessoa que quer doar sangue, que quer se tornar, né, um doador, quais são os critérios, os requisitos para que ela possa doar? Como é que funciona esse processo? Em primeiro lugar, ela tem que estar bem alimentada, ter dormido pelo menos 5 horas e no dia da doação estar se sentindo muito bem.
não está fazendo nenhum tratamento, não está usando nenhum tipo de medicação, que na entrevista a gente avalia se essa medicação prejudica alguma coisa. Sempre visando, em primeiro lugar, quem está doando e quem vai receber, para nada ser incompatível, tá? E aí a pessoa que pode doar, quem é essa pessoa, né? Qual o perfil? Todas as pessoas podem? Conta pra gente um pouquinho. De jovens, a legislação hoje diz de 16 até 61 anos, tendo doado sempre. Se nunca doou, não pode estar doando após os 61 anos. Não ter tido nenhuma doença grave, infecciosa, não está fazendo nenhum tipo de tratamento e está se sentindo bem, principalmente respeitando as 5 horas mínimas de repouso no dia anterior da doação. E aqui, pensando na acessibilidade, tem recursos de acessibilidade, na estrutura, como é que funciona? Quais seriam esses recursos? Então, a gente tem, inicialmente, antes da acessibilidade, a partir da pandemia, nós começamos a fazer o agendamento pelo site. Então, quem tem que ter acesso via internet para fazer o agendamento. Nós conseguimos diminuir a contaminação na sala de espera, por exemplo. E temos também, para doadores especiais, nós temos funcionários que falam em Libras. Então, a gente tem esse tipo de procedimento para a gente poder atender a maior parte dos doadores. Bem-vindo ao ICOM, me chamo Gabriel, estou à disposição. Boa tarde, tudo bem? Agora a gente veio aqui no ICOM para conversar com a intérprete de Libras e conhecer, entender melhor como é que funciona, né, essa tecnologia de acessibilidade, por chamadas de vídeo. Então, a chamada de vídeo é feita por um surdo. E aí, o que tu já presenciou, o que tu já viu? Conta pra gente alguma situação. Já vi inúmeras situações, são muitos contextos, né? Mas o mais interessante, o que mais acontece é chamada por conta de banco. Ou então médico, né? Algum atendimento clínico. É o que mais acontece. Por exemplo, o surdo tá lá nessa situação de banco ou clínica, né? E aí não consegue se comunicar. Então ele pega o seu celular, através do aplicativo do ICOM, ele faz essa chamada de vídeo e aí ele consegue, é uma triangulação, né, dessa comunicação. Então a comunicação acontece com o intérprete que vai atender daqui, né? Agora a gente está aqui com a Ana Emília, uma surda, que trabalha no ICOM também. Mas, Ana Emília, conta pra gente, o que você faz aqui? Bom, a Ana Emília trabalha principalmente na área de marketing, mas por que surda, né? Por que um surdo vai trabalhar aqui? Ela pensa que é muito importante ter um surdo participando de todos esses processos, por exemplo, na rede social, comunicação com as pessoas de fora. Claro, o foco aqui é a língua de sinais, né? Ela sendo surda, utiliza a língua de sinais, por mais que escreva no português, às vezes há outros ruídos também de comunicação, né? Então ela consegue adaptar e junto com uma outra pessoa ouvinte, ela consegue fazer esse trabalho. Então a responsabilidade dela é principalmente com contatos de ouvintes, né? E a Kátia pensa que também o atendimento da ICOM é principalmente com intérpretes, né? Mas tem surdos que às vezes, mesmo tendo intérprete, claro, fluente em Libras, existe um ruído de comunicação, uma dificuldade. Você ajuda nesse sentido? Sim, já aconteceu, é difícil, mas às vezes acontece, sim.
do intérprete precisar de ajuda. E aí chama o supervisor e muitas vezes me chamam sim, mas é muito difícil de acontecer. Mas já aconteceu sim. Pode acontecer, né? Depende da linguagem que esse surdo utiliza. Então, um surdo que, por exemplo, tem dificuldade, ele tem dificuldade com a língua de sinais, não usa muitos sinais, né? Vai usar mais umas configurações, mais uma mímica, a gente diria. Então, vai precisar de um surdo para auxiliar. Então, combinar antes, ou essa limitação, de repente, que acontece, para na hora o surdo ver, entender claro. Tem outros materiais, outras preparações que tu faz? Sim. A gente também tem estudos muito específicos, né? Sempre a gente estuda com antecedência. E o sistema mesmo dentro tem também sinais específicos da área, né? Sinais específicos de uma área. Então, a gente vai nessa construção, nessa interação, aí trocando e fazendo essa interpretação. Na chamada de vídeo, se eu não entendi, aí também eu posso pesquisar ali, direto dentro do sistema tem uma ferramenta, né, própria para isso. E aí a gente vai, então, construindo esse discurso, essa interpretação. O nosso objetivo é oferecer para o surdo o protagonismo, a autonomia, né, na comunicação. Então, ele pode, através da Libras, ir para diferentes lugares. Então, por isso, a gente faz parcerias. Essas parcerias, hoje, a gente tem mais de 150 empresas e a cada mês são feitas aproximadamente 50 mil chamadas de vídeo, que são esses atendimentos com surdos. Então, essas parcerias, né, através de contratos, claro, é um trabalho profissional, né, que o ICOM oferece. Através disso, o surdo pode utilizar. Para o surdo, é de graça. E é 24 horas, não para. É uma central que funciona 24 horas por dia. Nossa, então de madrugada, se o surdo precisar, ele pode entrar em contato. Sim, pode. Dá para ele chamar assim. Às vezes um problema, né, de alguma empresa, né, no espaço de trabalho, ele pode fazer a chamada de vídeo em qualquer horário. E o intérprete que trabalha aqui, como é que é essa seleção, a seleção desses profissionais, como é que funciona? É uma boa pergunta. A gente tem, claro, um sistema, né? Um processo seletivo, é feita a avaliação, é feita uma entrevista, o RH entrevista, existe uma banca de surdos que avaliam também a fluência desses profissionais, existe uma avaliação técnica, se a casa dessa pessoa tem internet, se ele for trabalhar de casa, né? Se for trabalhar remoto. Então, precisa saber se ela tem essa estrutura de energia, de internet, né? E tudo que precisa. E aí, a partir disso, então, se ele passar nos 3, ele entra. Interessante, a Kátia ficou interessada. E, por exemplo, se uma surda grávida vai na clínica, vai, né, no ginecologista, vai chamar o ICOM. Nossa, já aconteceu muitas vezes. Grávida, parto, inclusive. E é muito emocionante, porque às vezes a gente acompanha essa surda, né, através das chamadas de vídeo, toda a gestação, todos os atendimentos no obstetra, né? E aí, na hora do parto, também é a gente que faz essa interpretação. A gente fica muito feliz, porque a gente acaba se conectando, né? E é uma ajuda, querendo ou não, a gente está apoiando a acessibilidade comunicacional. Então, são quantos? 73 intérpretes do corpo dessa empresa. Então, são muitas chamadas de vídeo, a gente assiste, né, acompanha muitas situações, contextos diferentes, é emocionante. Bom, e como é que tu lida, dentro dessas chamadas de vídeo, com a confidencialidade, né, questão de ética profissional aí, como é que funciona? Bom, na verdade, sim, né? A gente sempre precisa, tem toda a questão da neutralidade, né, do intérprete e confidencialidade dessas informações, porque é sempre uma mediação, de certa forma. E essas informações não são nossas, né? Então a gente não pode complementar e também não pode trazer pra gente. É confidencialidade padrão, né? É o básico. As pessoas que estão ali, elas que estão dialogando, o tema dessa reunião, o tema dessa conversa, né, a gente vai só mediar, né? Vai ser só um recurso de acessibilidade mesmo. E claro, né, vai agir com ética e não levar isso para outros espaços. Agora, conta pra gente, Ana Emília, como surda, quais as barreiras, as principais, né, as principais barreiras que tu enfrenta, inclusão, acessibilidade, na sociedade em geral? Na área de saúde, né? Com os médicos. O surdo usa a língua de sinais e o português tem uma estrutura completamente diferente, então não adianta os médicos, né, os enfermeiros quererem ficar escrevendo, a comunicação não flui, não fica clara. E banco também, claro, falta muita informação, mais detalhes, a gente não entende, as pessoas não têm paciência. Então,
São as principais barreiras, e aí tem muitos surtos que, inclusive, acontecem problemas de dívida, enfim, por conta de falta de informação, né, financeira. Mas família também pode ser um contexto, um lugar que falta a acessibilidade, falta a comunicação, né? E é um contexto tão pessoal, tão íntimo, e muitas vezes não acontece. E agora o Libras para Todos, infelizmente, já está encerrando. Mas antes a gente vai revisar alguns sinais aí, como sempre, né? Vamos lá? Bora revisar. Doação, neste caso, né? Que é a doação de sangue, assim com a mão. O sinal de sangue somente é o sinal de vermelho e faz esse sinal, sangue. Outro sinal. Ah, o banco, né? O banco de sangue. Aqui eu, sim, banco de sangue, isso. Ah, solidariedade, né? O médico falou sobre isso. Solidariedade, pessoas solidárias. Legal, bonito esse sinal. Ah, teste, exame, né? Se for no sangue, também esse sinal. Ah, grupo sanguíneo. Os tipos, né? Grupos sanguíneos. O atendimento, a triagem. A gente utilizou triagem, que é o comecinho, né? O primeiro atendimento. Isso mesmo. O que mais? Ah, de imunidade, né? Ou quando não tem, que é a patologia, né? Quando tem. Isso, imunossuprimido, Faz aqui, patologia ou doença, pode usar assim. E quando é com a imunidade, esse que não pode doar. A comunicação, que é importante, né, para tudo isso. O surdo vai utilizar como forma de comunicação a chamada de vídeo. Também gostei desse sinal. O sinal de A com o dedo do meio, sinal de saúde. A gente está aqui no espaço, contexto saúde. E também a confidencialidade, a palavra sim, todas as informações aqui, né, precisa seguir essa regra de confidencialidade. Gostaram de aprender muitos sinais hoje, né? Um contexto diferente, gostei. Diferente, mas foi muito legal. A gente espera vocês no próximo episódio. Vocês não podem perder, hein? Tchau, tchau.